Para quem não me conhece, uma história longa tornada curta, eu fui militar durante 11 anos, eu comecei a investir com 17, eu tinha o objetivo de ter 1 milhão até os 30 anos, aí eu descobri o que era inflação, vi que não podia ser um objetivo fixo de 1 milhão, e defini que eu queria viver de renda, ter um patrimônio que investido me desse o suficiente para bancar o meu custo de vida. E isso aconteceu quando eu tinha 28 anos, 28 para 29, um ano antes praticamente ali do que eu tinha como meta. A renda fixa, todo mundo pergunta, mas quais são os investimentos bons agora? O que você acha que o pessoal deveria avaliar aí na carteira? Eu acho que o primeiro ponto é excluir o que é ruim. Esse é o primeiro, né? E pensando em renda fixa, o que eu acho que o pessoal tem que ter muito cuidado agora? Com títulos que não têm liquidez, por exemplo, debentures, crise crass de longo prazo, assim, muito longo prazo. Porque esses títulos sofrem marcação a mercado. Muita gente está descobrindo isso agora, porque começou aquela marcação a mercado, antes era na curva, né? Aí o pessoal achava, comprei uma debenture aqui de, sei lá, Petrobras que vai vencer em 2035. E olha que bonitinho, né? Rende todo mês ali IPCA mais, por exemplo, 6%. E agora ele tá vendo o negócio chacoalhar. E se ele mantiver até o final, tranquilo. Agora, muita gente compra esses títulos que vão vencer daqui a 13 anos pensando que vão ficar até o final. Só que esse cara faz isso sendo que ele investe há 1, 2 anos. Então ele tá estimando que ele vai se manter investidor por 6 vezes mais tempo do que ele tem de mercado até agora. Eu acho que essa é uma decisão muito precipitada. E ele pode sair antes, só que ele sai antes, ele sai com um pedágio. Ele toma lá na marcação a mercado, já tá caindo, se os juros estão subindo. E além disso, ainda tem a questão que não tem liquidez. Não é que nem bolsa, que se você quer vender Itaú, por exemplo, eu posso estar querendo comprar na mesma hora. Você tem uma debênture, não tem um mercado para você fazer. Você tem que ligar para a corretora, tem que entrar em contato, aí o cara fala, consegui arranjar alguém para comprar de você aqui. Às vezes até eles recomprando. Mas o cara joga o preço lá embaixo. Então o principal mesmo debênture incentivada, ô Bruno? Sim, mesmo debênture incentivado. O cara pode jogar o preço lá embaixo. Não tem mercado. Então o principal é evitar aquilo que, na minha opinião, é ruim. E dentro do ruim é o que tem pouca liquidez e prazos muito longos. Porque quando você pega um título de prazo muito longo, num ciclo de queda dos juros, isso é bom, você ganha com marcação a mercado. Quando as taxas de juros caem, o preço dos títulos sobem. É um ótimo movimento. Mas agora a gente está no movimento contrário. Antes da eleição, o pessoal discutia quando que a Selic ia começar a cair. Se ia ser segundo semestre ou primeiro, e alguns mais otimistas falando até de primeiro trimestre. Passada a eleição, passado um tempo, não tem ninguém mais achando que a Selic vai cair no primeiro semestre. Alguns apontam que é lá no final do ano, e tem gente já falando que ela vai ter que subir. Então, se você tem um ciclo de subida dos juros, e aí não é só a Selic, é a taxa de juro longa subindo também, porque a capacidade de pagamento do Brasil vai ficar pior, esses títulos longos são ruins. E pensando no que é bom, tem um título que é ótimo, que ele é muito bom para iniciante, que é o Selic. Esse o pessoal que tá investido tá rindo de orelha a orelha. Hoje eu tava gravando com um vídeo do YouTube, né? E aí o meu câmera e editor lá, o John, ele falou, cara, investi 10 mil no Tesouro Selic em 4 meses, né? Falou do retorno dele, rindo pra caramba. Eu falei, é maravilhoso isso. Eu falei, John, é maravilhoso porque a Selic tá alta, não é sempre assim, né? Uma hora as taxas de juros pode baixar. Então esse é um título muito bom. E eu também gosto de títulos mais curtos que estão atrelados ao IPCA. Só que, infelizmente, o Tesouro ele acabou... Infelizmente não, faz parte. Mas ele acabou de mudar o título mais curto que eles tinham lá, que era o IPCA 2026, que ia vencer daqui a 3 anos. Eles colocaram agora o IPCA 2029 como mais curto. Esse já sofre mais com marcação a mercado, porque ele está mais distante do vencimento. Esse de marcação a mercado eu sei que é mais complicado, eu vou tentar resumir aqui, pessoal. Pegando um pré-fixado, um título do Tesouro pré-fixado, ele sempre vai valer R$1.000 no vencimento. Foi assim que o Tesouro montou o título. Você compra hoje por um determinado valor, por exemplo, R$500, que submetido a uma taxa de juros de 13% ao ano, que é mais ou menos o que está agora, 12 alguma coisa, vão dar R$1.000 no vencimento. Se essa taxa aqui, ela cai, o preço do título tem que subir. Porque se continuar sendo R$500 com uma taxa de 10, não vai dar 1.000. Então se a taxa vai para 10, o preço tem que ir para 650, por exemplo. Se essa taxa sobe e sai de 13 para 14, o preço tem que cair. Então ele vai caindo. Só que no final ele entrega o combinado, R$1.000. Ele vai ter que entregar o combinado. Só que até o combinado pode ter 10 anos, pode ter 20 anos, ou num título 2055 pode ter quase 30 anos.
E aí, muito longo também, a inflação pode mudar, né, André? Sobe ou desce, a gente não sabe até lá do Exatamente. IPCA. Acho que o negócio é diversificar, né, Perini? Você pode pegar um pouquinho de pós agora, um IPCA, né? Eu gosto mais desses dois, pós e IPCA. Pré-fixado, por exemplo, eu fico com o pé atrás. Legal. Ô, Bruno, a questão agora, estatais. Petrobras, vendo, não vendo? O que você é Banco do Brasil? O que você acha? Agora é perigoso investir em estatal? Qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que depende muito da estatal. Porque, por exemplo, estaduais, você pega uma Sanepar, lá do estado do Paraná. É uma coisa. Você pega um Banco do Brasil, que é no âmbito federal, já é mais arriscado. Mas eu acho que não tão arriscado quanto uma Petrobras. Você tava falando, vamos falar de Petrobras. Eu fui olhar aqui rapidamente o número atualizado hoje, né? Pra ver os múltiplos pelos quais a empresa negocia. E é bizarro, porque é uma empresa que pagou 70% de dividendo pelo preço atual. Né? Tudo bem que os preços caíram, por isso o dividendo ficou mais alto. Mas quando o preço estava no auge, estava dando uns 50% de dividendo no ano. Então uma baita pagadora de dividendo, gerando um caixa absurdo. E naquela época, quando ela bateu o maior valor de mercado dela da história, que foi um pouco mais de 500 bilhões... Tava negociando por 3 vezes os seus lucros de 12 meses. Não, tava de graça, de graça. Muito barato. Né? Você vai comprar a carrocinha de cachorro-quente da esquina, o cara vai botar um múltiplo de 5 vezes o lucro. Vai botar alguma coisa assim, né? Pra quem não conhece esse múltiplo, o preço-lucro, ele tá falando o seguinte, o preço que você paga pelo lucro que a empresa gera. Então, imaginando que esse lucro, ele se mantenha constante e seja 100% distribuído ao acionista, né? Não é o que acontece, que a empresa vai ter que reinvestir parte do dinheiro. Mas se isso acontecer, se você comprar algo por 3 vezes o lucro, em 3 anos você recuperou o seu investimento. Agora, a Petrobras está negociando a 1,78 vezes seus lucros. E se a gente pegar, inclusive, uma outra métrica, que é o preço que você paga pelo EBITDA da empresa, que é o lucro que ela tem antes de juros, impostos, depreciação e amortização, está negociando abaixo de 1. Então, o que é esse EBITDA, né? É praticamente o resultado operacional da empresa. E no lucro mesmo, que vem depois de tudo isso, você vai ter uma série de abatimentos, vai ter alguns efeitos contábeis também, né, depreciação, etc. E você também pode ter eventos não recorrentes. A Petrobras tinha lá uma plataforma e vendeu para alguém, entrou alguns milhões. Tudo bem, não dá para vender de novo aquela plataforma, é não recorrente. Mas se você pega essa métrica do EBITDA, significaria falar o seguinte, né? A Petrobras gera, por exemplo, 100 milhões de EBITDA e tá falando, compra o meu negócio por 87. Por que ela tá tão barata? Porque já estão estimando que a empresa não vai ser mais lucrativa, tão lucrativa, melhor dizendo, em comparação ao que ela foi. Então, eu não compraria a Petrobras agora. Você tem Petrobras E se eu tivesse, na carteira? eu não tenho. E a minha mão coçou bastante para comprar ao longo do ano passado. Só que eu achei melhor não. E pelo resultado da eleição, eu tava certo. Pro meu portfólio pessoal. Porque já caiu bastante e eu acho que vai cair mais. E não tô nem falando aqui, porque teve corrupção no ano passado, excluindo essa questão de corrupção, imaginando que não vai ter corrupção nenhuma na empresa. Se realmente fizerem com a Petrobras o que estão falando que querem fazer, né, a gestão do PT, a pedra fundamental desses ótimos resultados seria afetada. Porque esses resultados vieram de um barril de petróleo em patamares muito altos. E esse barril de petróleo em patamares muito altos gerou muito resultado para a empresa porque ela acompanhou o preço do petróleo no mercado internacional. Se de repente eles falam, não, agora o preço do petróleo vai ser definido pelo mercado nacional, por uma cúpula do governo, vamos alterar essa premissa, não tem mais essa paridade de preços com o barril de petróleo internacional. Acabou essa lucratividade da empresa sem precedentes que a gente viu. E isso, muito possivelmente, vai ser feito. Foi o que foi veiculado pelo PT. Eles falaram abertamente isso várias vezes, que queriam modificar a política de preço da Petrobras. Se você modifica essa política, não adianta você olhar gráfico de resultados dos últimos 12 meses, resultados dos últimos 36 meses, de subida do lucro ao longo do tempo. Acabou. É que nem falar que a tua empresa é mega lucrativa porque ela vende hambúrguer e agora você vai vender roupa. De que adianta seu histórico passado tá mudando a atividade operacional da empresa? E além disso, o PT também ele pretende investir em refinarias. E se você pega o resultado da Petrobras, é como se eles tivessem, simplificando aqui, 2 ótimos negócios. Aliás, um ótimo negócio é um negócio mais ou menos. Porque na parte de exploração a margem é altíssima. Na parte de refinaria a margem é muito mais baixa. Então só de investir mais em refinaria, você está destinando mais recursos para algo que tem uma margem mais baixa. E tudo bem, pode ser estratégico para o Brasil essa parte de refinaria, mas você como acionista vai estar pagando o preço disso. Então por isso que eu acho interessante não ter. E aí entra a questão de que pode ter a construção de uma refinaria, igual foi feita no passado, muito mal feita.
quer por corrupção, quer por incompetência. Você tem, por exemplo, aquela refinaria lá de Pernambuco, se não me engano, Abreu e Lima, que o custo para se construir seria de 12 bilhões, o estimado custou 100. Então o negócio custou 9 vezes o preço inicial, e se você pega o refino, ele fica 3 vezes mais caro do que a média internacional. Ou seja, pagou-se muito mais por um negócio que no final acabou sendo muito pior em comparação com outras empresas. E é uma pena isso, porque Petrobras poderia ser a empresa de longe mais valiosa da Bolsa. Petrobras poderia valer mais de R$1 trilhão. E eu digo isso pelo seguinte: se você pega o lucro que ela dava, quando ela era variada 3 vezes o lucro, que levou ela a valer 500 bilhões, se você pega múltiplo de outras empresas petrolíferas no mundo, a média, você pode olhar através de um ETF no mercado americano, era de 10 vezes o lucro. Se você botasse Petrobras avaliada por 8 vezes o lucro, ainda dá um decréscimo aí, tira porque é estatal, tira 20% desse múltiplo, ela já valeria mais de R$1 trilhão. Só que agora a empresa está caminhando para valores cada vez mais baixos por conta, né, nem do que foi feito, né? É do medo do que vão fazer, porque o mercado sempre adianta as coisas. Então é complicado falar agora para quem tem Petrobras, né? Porque já caiu pra caramba. Mas o negócio é que eu não compraria, apesar de estar indiscutivelmente muito barata. Só que você não quer comprar algo barato que vai ficar mais barato, ou que vai se manter muito barato. Você quer comprar algo barato que tem algum tipo de gatilho para aumentar de preço ao longo do tempo, né? Sim. E eu não vejo esse gatilho em Petrobras. Agora, Bruno, falando no cenário atual, então, que nós estamos no Brasil hoje, para quem está começando, para quem já investe, quais são as ações que você aconselha olhar com mais carinho nesse momento? Olha, pensando em quem não investe ainda, eu diria até que melhor do que ações seriam fundos imobiliários, para começar a colocar o pé nessa piscina da renda variável. Porque fundo imobiliário é você entrar na piscina de boia de braço. É muito mais tranquilo, é menos volátil, vai estar dando um pagamento de dividendo mensal, né? Por regra é semestral, mas quase todos pagam mensal. Mas é isso aí, vamos lá, Bruno. Então, para quem está começando, fundos imobiliários. Eu acho que é mais interessante, porque muita gente, e tem que ter um cuidado aí, muita gente sai de bolsa de valores porque o cara compra a ação, e principalmente nessa época de juros mais altos, vê o preço da ação em queda e fala, não tá dando certo. Por mais que a ação pode estar caindo o preço, mas o resultado tá igual. Então ele tá comprando uma ótima empresa por um preço mais baixo, ou o resultado até aumentou. A ação tá mais lucrativa e negociada por um preço mais baixo, que é o melhor cenário possível, né? Que são fundamentos melhorando enquanto o preço se deteriora. Só que como o cara vê o preço saindo, ele vende nessa hora. E nesse ano de 2022, a gente teve saída líquida de pessoas de bolsa. O pessoal ficou vendendo as ações. Já com o fundo imobiliário, por mais que você veja a cota caindo, todo mês cai um dinheiro na sua mão. Então você entende realmente que aquilo é uma vaca leiteira, que é uma maneira de você complementar a renda, o que eu acho até que no início é um erro, porque o ideal é que você pegue esse dinheiro e reinvista para que um dia você possa viver só disso. Então, para iniciar em renda variável, eu acho que fundo imobiliário é mais interessante. Mas pensando em quem já iniciou e está agora em bolsa, eu iria atrás principalmente de empresas que elas têm pouca dívida, que são boas geradoras de caixa, conseguem rentabilizar bem o seu patrimônio, o investimento feito na empresa, e que paguem bons dividendos. Porque eu não acho que com juros muito altos vai dar para a gente ter uma baita de uma subida em bolsa de valores. Não se ele continuar subindo. Se ele ficar estabilizado, até acho que a bolsa vai andar, que é aquilo que eu falei com vocês. Se não for horrível, ela tem que subir. Mas tem muita empresa muito boa negociando abaixo de valor patrimonial, pagando dividendos de quase 2 dígitos. Várias pagando de 2 dígitos. Então hoje a gente está num dos melhores cenários dos últimos anos para se comprar ações. 3 empresas que você fala, poxa, acho que vale a pena o estudo agora. Eu vou citar a empresa que eu tenho há mais tempo na minha carteira, que é a Itaúsa. Nunca vai ser uma empresa que vai dobrar de preço em um ano. Não é. Também não é a maior pagadora de dividendos de bolsa. Tá muito longe disso. Itaúsa, tem gente até que brinca que é um negócio pra você comprar 6, 7 reais e vender quando bate 14, porque ela fica meio fechada em uma caixinha. Não sai muito disso. Mas ela paga bons dividendos. Ela, praticamente anualmente, ela faz algum tipo de bonificação. Ou seja, você tem 100 ações, toma mais 10 ações aqui, agora você tem 110 para receber mais dividendo no futuro. E é uma empresa que ela, pensando no portfólio que ela tem, Itaúsa é uma holding. E ela foi criada na década de 50 pela família Setúbal, né?
Eles tinham o Itaú, que era um baita de um negócio, e falaram, temos que diversificar. Então vamos criar uma holding para ter metade em Itaú e a outra metade em outros negócios. Só que os outros negócios não foram tão bem quanto Itaú. Então Itaú é 90% do patrimônio de Itaúsa hoje. Só que dentro desses outros 10%, você tem participação em XP, você tem Alpargatas, você tem a antiga Duratex, né, que é Dexco agora. Então você tem umas empresas interessantes. E é uma pagadora de dividendos muito boa. O preço não oscila demais. Então eu acho que é uma boa porta de entrada para esse mundo da renda variável. E eu gosto tanto da ação que eu carrego ela há quase 9 anos. Eu acho que XP tende a crescer mais. Alpargatas da Havaianas tende a crescer mais. Que os outros negócios de Itaúsa, ao longo do tempo, devem crescer um pouco mais, pelo menos, do que o Itaú. Então por isso que eu gosto da empresa. Essa seria uma. Se eu fosse citar... São 3 que você pediu, né? 3. Tá. Eu vou citar uma aqui, então, que não é a melhor também, mas eu enxergo que ela vai ter uma capacidade de pagamento de dividendo ao longo do tempo muito boa, porque é uma empresa que ela faz parte de um oligopólio, que é Vivo. Então, se a gente olha Vivo, é uma das poucas empresas que fornecem algo que hoje é uma utility, as pessoas não vivem sem, que é internet para o Brasil todo, telefonia. E tem uma coisa muito interessante em Vivo também. Se eu não me engano, hoje está pagando uns 8% de dividendos. Mas é um dividendo que eles têm muita facilidade em reajustar por índices acima da inflação. E a terceira? Ó o Bruno querendo fugir aqui. A terceira, eu vou colocar um monopólio, que é, eu já citei aqui, Sanepar. Sanepar tá barata, né? Tá bem descontada. Sanepar tá negociando abaixo do valor patrimonial, acho que tá 0,7, 0,6 o valor patrimonial. Tá de graça. Então seria o equivalente ao seguinte, né? A Sanepar, ela trabalha com a parte de água e esgoto no estado do Paraná. É um monopólio. E eu nunca conheci uma pessoa que começou a usar água encanada e falou, isso aqui é frescura, não quero mais, vou cancelar minha conta. Não. Então é algo que tem uma demanda para pessoa física inelástica. Empresas podem usar mais ou menos água. A pessoa física vai usar água igual, independente de crise ou não. Consegue fracionar muito pouco, né? Aliás, consegue limitar o consumo muito pouco. Então é uma empresa que ela tem uma demanda, que ela vai existir sempre. Também tem uma capacidade de reajustar preços ao longo do tempo. O risco é que ela é estatal, então dependendo de quem está no comando do estado do Paraná, ela pode ser usada como moeda política. Mas esse risco já está embutido no preço, porque como você disse, está muito barato. Hoje, se você paga 0,7, né, no valor patrimonial de Sanepar, seria como comprar uma nota de R$100 por 70. Paga muitos dividendos, não tem competição, tem margens muito saudáveis. Então é uma empresa muito, muito boa. Esse segmento de saneamento costuma ter empresas boas, né? Então eu ficaria com essas 3.